O que a gente pode falar sobre exercícios físicos e musculação? Até nessa semana a revista Veja, ela fez uma matéria, tem uma matéria muito interessante falando sobre donos do tempo. E ela diz que uma legião de brasileiros com mais de 50 anos esbanja mente e corpo sãos e atitudes desafiadoras para derrubar rótulos e preconceitos contra o avançar da idade. E aí, nunca é tarde para a gente começar a fazer exercícios físicos, principalmente musculação. Eu sou o cara da musculação agora, de um ano para cá. Por que é importante? É importante porque a musculação, ela te dá mais vida, né? Mais qualidade de vida. Então, de uns anos para cá, e o Brasil, só deixando bem claro, o Brasil é o segundo maior país do mundo que tem números de academia, né? Então, muitas academias. Muitas academias. Então, já vem, claro, lá para cima, né? Já vem uma cultura pelo corpo, né? E hoje a gente procura muito mais pela saúde e o corpo é a consequência, né? Então, a manutenção da massa magra do nosso corpo nos dá longevidade, qualidade de vida, né? Uma expectativa de vida maior ao longo dos anos. Então, a expectativa aumentou também, né? Essa onda de pessoas mais idosas procurando só mostram que nunca é tarde para começar a musculação. Claro, se a expectativa de vida é maior, nós vamos viver mais, nós teremos mais problemas, né? Também, então, é bom se prevenir. Então, se a gente tem 40 ou 50 ou 60 anos e nunca fez, começa. Exato. No seu ritmo, né? Com um bom profissional, é isso, né, Sica? Isso aí, exatamente. Porque existem muitos profissionais, aumentou muito a procura, principalmente por personal trainer, né? A pandemia fez isso, né? Eu acho que criou uma conscientização muito grande em função de o que aconteceu, né? E que pessoas que ficaram doentes. Então, o pessoal se conscientizou muito em procurar a academia, a musculação para prevenção de doenças, né? E não só pela manutenção de massa magra, porque tudo veio uma consequência com outras, né? Claro. Quanto mais forte, mais saudável, mais longe tu vive e vários outros benefícios, né? Que a gente vê cada vez mais os cinquentões, sessentões, setentões nas academias, né? Exatamente. O que falta em algumas academias, e aí é uma coisa que nas academias que eu frequentei, eu sempre digo, é um pouquinho de cuidado com as pessoas de mais idade, né? Às vezes as academias não por mal, mas tendem a cuidar mais dos jovens, né? Das pessoas, e tendem a deixar o idoso ali quietinho com o seu papelzinho, ele não sabe mexer no aparelho e acaba desistindo. Então, né? Que essas academias têm mais cuidado também com as pessoas de idade. Exatamente, com esse público que é cada vez mais, né? A gente vê muito mais pessoas com mais idade, né? A tendência é essa, né? As pessoas viverem mais e terem mais idades, então tem que ter, é um público que tem bastante nicho, né? Então, elas têm que ter esse cuidado maior. Quando tu trabalha com esse público, Sinara, esse público quer um pouquinho de atenção também, né? Exatamente. Tem que só conversa, não é só faz isso, faz aquilo. Tem que ter um pouquinho. Exato. A gente sempre diz que o personal trainer é um pouquinho psicólogo, né? Então, a gente faz uma terapia junto com o exercício. Então, é um benefício grande, né? E por que musculação? Porque a musculação é o que, comprovado que é o que beneficia para a nossa musculatura, para a nossa massa óssea. Ela previne doenças, ela ajuda a controlar o nosso colesterol, ela te dá mais mobilidade, mais agilidade. E é só com musculação, é o exercício físico resistido que faz isso, né? Eu sempre digo que não, óbvio, tu tá te exercitando e tu tá te mexendo é excelente, né? Tu faz o pilates, tu faz a tua bike, tu faz, mas tu precisa da musculação para te ser melhor nessas outras coisas que tu faz. Sim. A musculação, ela faz isso. Além da tua qualidade de vida, ela te ajuda a correr melhor, a andar de bicicleta melhor, a nadar melhor, a escalar melhor, a fazer qualquer outra coisa melhor. Sim, então ela é importante para isso, ela né? É importante para tudo. Principalmente, eu sempre, estudando, né, musculação também, os membros inferiores, né? Exatamente. Por que os membros inferiores? Membros inferiores porque é onde a gente tem mais musculatura, né? O nosso suporte do corpo, então onde existe mais irrigação sanguínea, né? Ela libera mais energia nessa circulação sanguínea. Então, pernas fortes, tem diversos estudos, muita coisa vindo recente que é comprovado que ajuda com a demência, com Alzheimer, né? Por causa dessa irrigação sanguínea, dessa circulação que acontece. Eu nunca pensei, daqui a pouquinho o Margot já tem perguntas também, eu nunca pensei que a minha panturrilha fosse tão importante. Exato.
Eu brinco com a minha personal, ela diz, cara, minha panturrilha, fazer exercício de panturrilha parece uma coisa tão, eu não vou fazer esse negócio. Mas a panturrilha tem essa função de irrigação Isso, também, de irrigação né? e de circulação sanguínea, né? É onde circula bastante sangue. Dizem que é o segundo coração. A panturrilha é o segundo coração. Uhum. Viu, Margot? Tu observou minha panturrilha? Você tá bem definida? Tá bem definida. Nem uma apertadinha, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu Dá uma ver. apertadinha aí, ó. Embaixo da mesa. Tá. Panturrilha tá bem, né? Tá firme, tá firme. É que tem um período teve um período, tem os ratos de academia, né? Então aqueles que vão ensaiam, voltam, desistem, emagrecem, engordam. Eu sou um desses. Teve um período, e a Margot lembra, eu acho que 2011, eu acho que fiquei uns 3 anos em academia e era só trabalho aeróbico, só esteira. Até que um dia uma professora disse assim, Alberto, tá na hora de tu endurecer. Tá na hora de tu endurecer. E eu disse, cara, que é isso? Tá na hora de endurecer. Ela disse, não, tu emagreceu demais, só fazendo aeróbico, tu tem que fazer musculação, né? Tá. E aí que me dei conta que musculação é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, porque o exercício aeróbico sim é importante para o nosso cardiorrespiratório, né? Mas tu acaba perdendo bastante massa muscular nesse processo, né? E tu precisa fazer essa manutenção. Então a combinação dos dois é eficiente também para o emagrecimento, né? Então quanto mais músculo, mais queima calórica, melhora o teu metabolismo, né? Até em repouso, né? Mas é importante dizer que a gente precisa manter uma constância nisso, né? É que nem tu falou, os ratos de academia ou aqueles que vão e voltam, não é o ideal. O ideal é que tu mantenha essa constância, a manutenção diária e para sempre, né? Nossa massa magra. E a minha última pergunta nessa primeira intervenção é que essa constância, ela é de quanto tempo, assim, pela tua experiência? Porque dizem que se tu superar 3 meses indo na academia, tu não desiste mais. Isso, é uma adaptação, né? Tem um Todo período processo, ou é de cada um? Isso, é de cada um, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam de ir, né? Ou elas não gostam. Então, se elas passam esse período até de um mês, mantendo uma frequência até mínimo 3 vezes por semana, né? Porque a Organização Mundial de Saúde indica hoje exercício físico todos os dias, né? A gente não foi feito para ficar parado, o ser humano não foi feito para ficar parado, né? Então, se tu passa esse período de adaptação de 1 mês, 2 meses, tu começa a entrar num processo que o teu corpo se acostuma com aquilo. Tu te sente bem e tu precisa ir. Até quando falta, garanto que vocês sentem falta, né? Eu não sinto. fui eu hoje, sinto falta. até sente um peso na consciência, né? Então, essa adaptação é super importante porque o início para muitas pessoas é muito difícil. É muito difícil, elas não gostam. Tem muita gente resistente, né? Então, tem que ter um pouquinho de persistência. Se passa desse período, vai embora. Vai embora. Nós estamos conversando aqui com a Sinara Toquet, professora educadora física, personal trainer e coordenadora de ginástica, ela coletiva da academia Bora Esportes, formada em bacharel de educação física pela FSG e pós-graduada em fisiologia do exercício pela Universidade Gama Filho. Não é pouca coisa, não. No Instagram procurem @Cicatoc. É isso, né? Isso. Cicatoc. Isso mesmo. Que é de Sinara Toqueto. Isso. Margot, tuas perguntas. Minhas A Margot perguntas. não faz musculação. Eu não faço Ela tem uns musculação. motivos. Não, eu tenho problema de coluna e tal, então eu sempre fiz mais pilates, esse tipo de coisa. Natação, mas eu preciso fazer musculação. Então, a minha pergunta é meio pessoal, mas eu tenho certeza que várias pessoas vão saber. Tem problema de coluna ou tem alguma prótese? Tem alguma indicação assim? Como é que faz musculação e vai ajudar nisso e também para não prejudicar o problema que a pessoa tem? Claro. Primeira coisa que as pessoas que têm alguma patologia, alguma restrição é procurar um bom profissional, né? Porque dependendo da lesão e alguma coisa, tu precisa são exercícios específicos, tem alguns movimentos que tu não pode fazer. Não tem contraindicação, né? Para nada, hoje em dia. Então, o que é importante? O Pilates, ele é excelente, óbvio, para manutenção da tua postura, né? O reforço do core. Mas o reforço dos músculos que sustentam onde tem a tua lesão é só com a musculação. Então, sempre o primeiro passo... Então, é indicado para todo mundo. Indicado para todo mundo. Eu digo que não tem contraindicação a musculação. Ela só tem que ser adaptada para cada indivíduo, porque cada indivíduo é cada indivíduo, né? Então, a importância de ter um profissional acompanhando. Um profissional acompanhando, isso aí. Um personal, talvez? Personal, quem puder investir num personal é excelente. Ou sempre, todas as academias, elas existem um padrão que é a anamnese, né? Tu vai, quando tu chega lá para fazer um treino, o professor tem que fazer uma anamnese. Ele faz uma série de perguntas para ti.
Não, o que tu tem, o que tu não pode fazer? Tu sente alguma dor, tu tem alguma restrição, pressão alta, problemas cardíacos, né? Então, isso é super importante que as academias dos professores peçam sempre. E ele vai fazer um programa e vai fazer a tua ficha conforme os teus objetivos e a tua especificidade, né? Que é de cada um. Então, às vezes, a gente sempre tem que deixar bem claro que o treino que é para um não serve para o outro. Isso tem que ser bem claro, né? Aqueles treinos padrões, eles Não têm dá que ser pra- bem revistos, Então, é importante sempre ter um acompanhamento de um bom profissional, né? Então não é desculpa, Alberto. Não existem desculpas. quê? Eu não posso mais usar essa desculpa. Eu não faço não, musculação não, porque não. eu tenho problema de coluna. Não posso, Não, né? as desculpas da Margot é problema de coluna e é o horário que eu vou, às 6 da manhã, que eu ia às 6 da não. manhã. Esse negócio de cedo não é comigo. Não. Lecica, diz que de manhã cedo são os mais maduros, né? De 30 pra cima. Isso. De tarde são as crianças. E de Isso. noite os bombados. É isso? Isso Na aí. academia? É bem dividido, né? É O bem público da dividido, academia é. a gente vê bem certinho. É bem certinho. Mas o importante é ir. E as pessoas não ter vergonha, né? Porque às vezes as Isso, pessoas vão na exato. academia e elas ficam envergonhadas. "Bah, será que eu vou fazer esse exercício errado? Faço esse aparelho, não estou fazendo certo?" Quer dizer, não tenha vergonha de ir na academia. Faça as Não, perguntas para o exato. professor, né? Seu Como é que eu instrutor faço tá esse aí pra exercício? isso, é isso aí. É assim, Sica? É assim, isso. A gente precisa chegar. É que nem tu me disse também no telefone, né? Eu fiquei com pena do senhorzinho que tava com papelzinho, Exatamente. chapéuzinho lá. Não fiquem com vergonha de pedir pro instrutor. É o papel dele, ele tá lá, sabe? Só que, claro, dependendo do horário de uma academia, a demanda é bem grande. Tem muita gente para, às vezes, poucos instrutores dentro da academia. Mas não tenham vergonha, não deve ter vergonha, porque o papel do instrutor é muito importante dentro da academia, principalmente para essa população que precisa dessa atenção maior. O ajuste de máquina, a altura do teu cotovelo, do teu joelho, isso aí é super importante também para que seja seguro o exercício, né? Que a gente diz assim, não é só ir lá fazer a musculação, ela precisa ser seguro, precisa ser certo, uma mecânica de movimento certinho. Então, o papel do instrutor é esse dentro da academia, né? Claro. Te orientar em todos os sentidos, não só te mostrar o exercício que tu vai fazer. Ó, essa máquina aqui deu? Não, ele vai mostrar o ajuste. Porque até eu digo que também é bom pra memória, né? Sim. A pessoa pegou o papelzinho dela, ela vai ver aquele outro exercício na próxima semana. Ah, esse aqui que ele me mostrou, é bom pra memória. Então ele vai lá, ele já sabe ajustar, né? Mas se precisar pedir 1000 vezes, peça 1000 vezes, não tenha vergonha. Deixa eu falar com as mulheres, então, minhas amigas mulheres, na São menopausa. mulheres. Na Eles menopausa. são mulheres na super menopausa. importante. Um dos sintomas é irritabilidade. Eles são maridos e namorados e companheiros. Tem isso também, mas vocês provocam também a gente, hein? Eu vou pra academia, eu tô tranquilo. Olha só, o que vem com a menopausa? Algumas coisas. Ganho de peso, osteoporose, ondas de calor, ansiedade, insônia, problemas de memória, doenças cardiovasculares. Então, a musculação realmente, no que ela vai ajudar nisso tudo? Primeiro de tudo é a manutenção da musculatura e da massa óssea, né? Tá. Principalmente por causa da osteoporose. A mulher tem uma queda, uma alteração muito grande de hormônios nessa fase, né? Então, impacta diretamente na musculatura e nos ossos, né? Então, além da musculatura, a musculação ajuda na densidade óssea, nessa manutenção dos sais minerais que a gente tem dentro do osso lá, né? Então, isso aí é super importante para a prevenção da osteoporose, né? Porque ao longo da vida, as quedas, né? O maior índice de mortes, às vezes em idosos, são das quedas que eles não recuperam depois, né? Então, a musculação faz isso. Faz que o teu osso fique forte, né? E se a pessoa está com 50 anos, nunca fez musculação? Por que tu me olhou, Margot? Não. Eu tenho 57. Eu tô falando de mim mesmo. Tá. Tudo bem? Vai lá, começa Vai lá, a fazer, começa devagarinho. consegue recuperar, consegue ter uma garantia de um osso Claro um que pouquinho. sim. Teve uns estudos recentes que mostraram as pessoas que começam a fazer musculação a partir dos 50 anos, elas têm uma expectativa mais de 10 anos. Olha aí, A cada Alberto. ano que elas... Mais 10 anos pra mim, se Eu tava começar na agora. expectativa de... a expectativa de vida é 74, eu tava calculando. Tô com 57, eu tenho mais 15. Mas tá dizendo que tem mais 10, eu não tenho mais 25. Como diz o INSS, que lute, né? Exatamente. Exato, Como é que é a então- frase? Como diz? O INSS que lute. Que lute? Que lute. Que lute. Que todos os jovens... hoje é muito complicado falar O que é o jovem? idosos. A Eu gente não- fala, a pessoa de 50 anos é os novos 30, né? Sim. É verdade. Efetivamente, a gente vê... Eu olhava para meus pais têm 84 anos hoje, né? E eu olhava para minha mãe com 50, assim, e dizia, meu Deus, que velha. Tadinha, mãe. Não sei se ela tá escutando hoje. E hoje a gente vê uma pessoa de 50 anos, ela tá no auge,
sabe? Da juventude, da virilidade, porque As possibilidades, as possibilidades, exato. Então, o exercício físico também ajuda nisso, né? Dentre outras coisas que a gente tem, né? Um combo, né? Um combo, exato. Então, mas às vezes só a parte de fora não é importante, a gente tá bem dentro, né? A gente precisa chegar lá na nossa velhice bem, amarrando um cadarço direitinho, coisa simples da vida, né? Sentando lá no vaso direitinho, sem precisar de alguém para te ajudar a levantar, o caminhar, fazer coisas simples, carregar a sacola no mercado, né? Então, isso que a musculação proporciona. É esse tipo de coisa. É a tua funcionalidade do dia a dia, a tua longevidade, tudo que tu pode fazer com uma qualidade de vida melhor lá adiante. A maioria dos meus alunos de personal são todos 40 mais, né? 40 mais. 40 mais. Essa semana eu comecei a dar aula, até te falei, né, Alberto, para uma senhora de 71 anos. Ela tu olha para ela, ela tá no auge da juventude dela, maravilhosa. Dona Virgínia, um beijo, não sei se ela tá ouvindo. E ela é super ativa, assim. Mas, em alguns aspectos, ela me contou esses dias que ela caiu. Ficou firme, sabe? Ela teve um tombo bem feio. Mas, em função dela ser muito ativa e ter feito atividade física e estar fazendo a musculação, não teve nenhuma fratura. Já sabe, se recuperou bem. Então, mas para ela, é muito difícil ela fazer. Então, ela a gente precisa de uma disciplina, além de tudo, né? Precisa ter um foco, né? Legal. Mas a gente falava, né, Sinara Toqueto está aqui com a gente, professora, educadora física, personal trainer, e esse programa tem o objetivo, a gente criou esse programa com o objetivo de falar de saúde mental, de saúde física, a gente gosta de falar de saúde para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E a gente fala desse combo, né? E eu penso o seguinte, e esses dias eu vi essa frase, não negocia com a tua mente para ir na academia, porque a tua mente vai dizer não. Então, exato. Se tu negociar, tu perde. Exato. Vai para academia e pronto. Como é que funciona essa questão mental, de saúde mental, e de ir ou não ir, ou desistir ou não desistir? Não é só o local, é a tua qualidade, é a tua negociação com a tua mente para continuar. Isso, é a disciplina, né? É disciplina. É a disciplina. A gente tem que colocar o exercício, a musculação, enfim, o que tu faz como a tua rotina. Como se tu vai lá escovar o teu dente, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Arnold Schwarzenegger, que alguém perguntou pra ele, por que tu treina tanto? Daí ele revidou, por que tu escova o dente? Então é a mesma coisa, sabe? Sim. Então é a tua disciplina, tu tem que colocar isso na tua rotina, saber que isso faz parte de ti. É a tua saúde. Escovar os dentes é saúde. Te alimentar é saúde, tomar banho higiênico. A atividade física é a tua saúde, é a manutenção da tua saúde para lá na frente a gente prevenir algumas coisas. Tem várias frases que diz assim, que tu prefere gastar, né? Lá na frente, não sei quantos em remédio, não sei o quê, ou agora tu investir, porque é um investimento, né? A gente não fala como um gasto, né? É um investimento na tua vida. Então, é a prevenção, é o investimento. Eu acho que muito tempo ficou relacionado à academia, musculação, com essa questão do corpo mesmo, Exato, né? sim, E agora, uns anos pra cá, que é mais a questão da saúde mesmo, que todo mundo tem que fazer, Isso, né? é, Uma exato. vez era só o jovem, o bonitão lá que ia pra academia, ou a bonitona que ia pra academia pra ficar mais Pessoas musculoso. saudáveis, né? É. Por pensar. E essa é uma mudança de mentalidade também, então. Tem muita mudança em estudos, né? E comprovações, né? Porque não tinha muita coisa. Quando eu fiz o meu trabalho de pós, eu fiz sobre as mulheres na menopausa e o exercício físico. Naquela época não tinha quase nada de estudo sobre isso. Porque só existiam estudos com mulheres saudáveis, jovens, ou homens. Tem muito estudo com homens, né? Então, nessa fase, nesse período, tinha poucas mulheres que treinavam. Então, eu precisava ver aquelas que já vinham treinando e estavam entrando nesse período e aquelas que começaram a treinar nessa fase. Mas, o que eu conseguia é o seguinte, que quem já vinha treinando, a manutenção dos hormônios é unânime, ele mantém. E quem começa a treinar, também, os hormônios começam a se regularizar naturalmente, né? Então, talvez tu tenha que fazer... tem mulheres que optam por reposição, enfim, tu tenha que fazer sempre o acompanhamento médico, porque não vai ser o decisivo, mas sim é comprovado que os hormônios, eles tendem a se regularizar na fase da musculação. Tanto quanto ajuda nos sintomas, né? Nos efeitos que a gente tem. O sono, porque daí
altera todos aqueles hormônios que a gente libera no sono, então o sono, consequentemente, fica melhor. Aquelas ondas de calor também, elas melhoram. Eu tenho alunas que não sentem isso, sentem outras coisas, mas não sentem isso, sabe? Então, tudo isso vai melhorando. Esse combão aí pode ir melhorando ele ao longo do tempo, porque dura bastante, né? A fase da menopausa e da pré-menopausa, ali começa o climatério, é um processo longo e chato com a mulher. Tem a partir de que idade, desculpa que é um homem falando de menopausa que não entende nada, né? Mas assim, que idade a menopausa? Tem mulheres que entram numa menopausa precoce a partir de 40 anos, 39 anos. Aí é bem complicado isso, porque não é o fisiológico, né? Então, não é o normal. Não é o normal. O normal é mais próximo aos 50. Mais próximo aos 50. Mas isso tu começa a sentir, a maioria das mulheres, a partir dos 45, 46 anos, tu começa já a sentir essas alterações. Não talvez nos hormônios, mas alguma coisa, algumas sutilezas, né? O sono, né? Alguma coisa. Tem muita mulher que relaciona sintomas de depressão com a menopausa. E não é depressão, porque, né, tudo desregula. Então, mas a partir dos 45 já começa a sentir esses sintomas. A menopausa desregula muita coisa, então. Muita coisa. É um problemaço para as mulheres. A gente já conversou por telefone, as mulheres sofrem mais. Sofrem mais, em tudo. Elas sofrem. Então, e não só a musculação, ela precisa ter um equilíbrio na alimentação também, que é super importante, que a gente fala só da musculação, mas a alimentação é muito importante, né? Que a gente tenha esse equilíbrio. Então, e claro, cada mulher é cada mulher, né? Então, a gente tem que... É a mesma coisa, quando tu vai para academia, tu tem que observar a especificidade da mulher, como é que tá toda a vida dela, né? Enfim. Então, eu tenho que fazer essa entrevista. Tem que fazer essa entrevista na anamnese, é isso aí. Tanto no médico, quanto na academia, no nutricionista faz isso. Todos eles vão pedir, porque a tua vida, a tua qualidade de vida, o que tu tá vivendo, interfere bastante também, né? Claro. Em todo o processo. Bom, eu vou falar por mim, mas assim, a gente fala da gente para, né, para as pessoas também, de repente, se enquadram no nosso estilo de vida. Eu tenho uma personal, um acompanhamento e também é por aplicativo. O que me deixa mais tranquilo, inclusive, né? Quer dizer, uma semana ela me acompanhou, me apresentou os aparelhos e disse, agora eu vou te acompanhar pelo aplicativo. Então, olhando no aplicativo, eu vejo como se faz os exercícios. Claro que o professor da academia também, às vezes, um movimento diferente já altera todo a questão muscular, né? Esses dias eu fiz um exercício errado, já tive um problema lombar. Sim. Né? Então, é importante esse acompanhamento. É importante, né? Mesmo que tu tenha por aplicativo ou por planilhas, né? Eu tenho alguns alunos que eu faço planilha, sempre precisa de um acompanhamento, porque cada academia é diferente, cada máquina é diferente, né? Então, o professor precisa estar ali para aquele ajuste, né? Pergunta tá na academia, professor, eu estou fazendo certo esse exercício? Assim, pode dar uma olhadinha porque, às vezes, o braço para cima, um braço um pouquinho mais estendido, isso muda toda a questão, tudo. Né? Pode dar problemas. Exatamente. Viu? Eu tô bem, Maru? Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar o seguinte, porque assim, a gente fala, né, que é importante a saúde, mas nem todo mundo tem condições de ir numa academia, pagar. Infelizmente, claro, né? A gente sabe que a realidade é essa. Uhum. E essas academias que tem nos parques, que tem, em Caxias tem vários, nos bairros tem também. É possível fazer alguma coisa, mesmo sem acompanhamento? Sem... Até, né? Eu vejo mais criança brincando nessas academias que pessoas, porque o ideal é que sempre tenha um profissional junto. Indiferente do tipo de máquina, do exercício. É aí que a gente pode falar nas políticas públicas de saúde, de esporte, né? De ter algum profissional em algum horário específico que atendesse essas pessoas que não têm condições de ir numa academia ou, infelizmente, não, né? Não conseguem. Mas seria importante. Seria importante. É sempre o ideal que tenha um profissional. Porque eu vejo, às vezes, um senhor, a gente mora em São Peregrino e tem ali a praça do trem, fazendo, mas eu fico olhando, será que ele está fazendo certo? Pé nem cabeça, né? E aí faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não que não esteja se mexendo, está movimentando o teu corpo, mas não é o ideal, né? O ideal é que tenha uma progressão de exercícios, uma progressão de movimento, uma certa intensidade, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? De talvez fazer um trabalho com estudantes de educação física, com profissionais, com cursos, tem faculdade, né? Tem cursos de educação física Mas... Tá cheio de profissionais de educação física.
cheio de profissionais de educação física. Então, quer dizer, é uma questão de saúde pública. Não adianta tu botar Encher de academias. academias em parques se tu não tem um acompanhamento. Quer dizer, por um lado é bom, por um outro lado tem isso que a Margot está dizendo, né? Quer dizer, o idoso que vai lá fazer exercício pode fazer um exercício errado. Pode se machucar. Ou o pai vai ser o cuidador do filho que vai brincar nas mesmas máquinas que os idosos, Isso né? aí. E isso é uma questão de decisão política, né? O prefeito de Ló, que está na tenra idade, estava andando de bicicletinha elétrica esses dias, né? Pode pensar nisso como política pública aqui para Caxias do Sul, que é muito importante, porque nós temos belíssimos lugares, parques locais para isso, né? Quem sabe, Parque dos Macaquinhos tem lá um educador físico, né? No horário X. No horário né? X. Específico. Isso é custo isso, também para o município. Ah. O que mais a gente... sobre alimentação, Sica, tem esse combo, né? O educador físico, a profissional, no teu caso, a personal, mas também é importante é importante a alimentação, aí entra a nutricionista, que também tem que ser uma psicóloga. É importante a terapia também, Isso, né? muito. Terapia. Mas também tem esses complementos alimentares, tipo suplementos, eu não sei como é que chama, mas o whey, proteína, a creatina, enfim. Tem gente que abusa disso, né? Isso, Tem gente que abusa disso. Que abusa. Tem gente que às vezes é indicado e nem precisa tanto, né? E o Exatamente. custo disso é muito grande, né? Eu vejo assim, no whey, por exemplo, está diminuindo a quantidade de 1 quilo para 900, para 800 gramas e está aumentando o preço, é 350 a 800 gramas. Então, esse suplemento já se torna, para algumas pessoas, inviável. Até que ponto chegar nesse combo aí de alimentação, musculação, exercício, enfim? Então, sempre é importante procurar um profissional, né? Às vezes as pessoas me pedem, Sica, o que eu tomo, não sei o quê. Eu indico uma excelente Nutri, que é uma amigona minha, que é a Cláudia Fogaça, e ela é específica em treinamento esportivo, né? Então ela tem essa especialização, porque a gente não pode sair tomando tudo o que quer. Não é assim, é tanto a suplementação no geral, né? A gente acabou de ver um vídeo, né, amor, antes de entrar aqui, falando sobre isso, né? Porque o influencer diz que é bom, a moça da TV diz que é bom, e não é. A gente Vira moda, né? Vira moda, E alguém isso. diz que é ruim, que também não pode. Então é muita informação. Então a gente precisa ir nos profissionais certos para ver isso. Então a Nutri, ela vai fazer basicamente o que a gente faz. Ela vai te pedir a tua rotina, a tua alimentação, os horários que tu treina, e ela vai fazer uma série de exames também, né? Ela vai te pedir uma série de exames para ver se tu tem alguma deficiência, alguma coisa, e ela vai te indicar exatamente o que tu vai precisar. Suplementação. A creatina é uma das únicas suplementações que elas são comprovadas que fazem bem, né? Que elas ajudam também na memória. Então, tem bastante gente, hoje tem estudos para criança, inclusive, né? Idosos já está comprovado que é bom a creatina. A creatina não tem gosto nenhum, tu pode botar na água, ali tu toma, mistura né? com a Pode água, botar no café. Isso. O ideal é que ela seja tomada todos os dias, né? E, se possível, sempre no mesmo horário, né? O whey protein, aí tudo vai depender da intensidade do teu treino, como é que tá a tua deficiência de proteína. Normalmente a gente sempre precisa de uma suplementação a mais, porque a gente não consome proteína o suficiente, né? Ainda mais agora, essa estação, que é o inverno, a gente consome muito carboidrato, porque o corpo pede, né? Sim. A gente acaba sentindo essa necessidade para ele esquentar e tal. Então, mas tudo isso com a Nutri é importante que tu tenha esse acompanhamento, né? Claro. E veja o preço, pesquisa os preços. Pesquisa os preços e a qualidade dos produtos, porque tem muita coisa ruim que está vindo, né? Sim. Então a gente existe uma indústria de coisa ruim também. né, uma nessa indústria área de aí. coisas ruins que estão vindo, Por isso que é bom ter os profissionais te indicando. Exato, Nutricionista, personal, enfim, porque cara, E acaba sendo processado, né? Isso. Na verdade, a alimentação é o melhor. Se a gente pudesse Muita comer coisa a gente fruta, arroz e verdura, feijão, arroz, é feijão. proteína, né? Comida de verdade. Proteína, comida de verdade, comida né? de verdade. A não ser que a pessoa tenha uma deficiência, né? Isso, Mas, no geral, é a alimentação. A alimentação. Sica, então, estourou o nosso tempo aqui, eu quero te agradecer, mas o que fica de lição aqui, a mensagem que a gente pode dar para nossa audiência que está escutando no radinho, enfim, está escutando no site, no aplicativo e está nos vendo também pelo nosso YouTube. O que a gente podia deixar de recado, assim, na tua experiência como profissional e apaixonada pela tua área, que eu sei que tu é. Sou mesmo. Tá todo mundo te elogiando aqui, ó. Ai, que A bom. Patrícia, são tuas amigas também, né? Claro. Sica maravilhosa, a Sônia disse, ó, quero chegar a esse nível, fitness, de ir na academia às 6 da manhã. A Sônia eu acho que nunca vai chegar nesse nível, né? Mas ela vai, Eu a Sônia conheço. treina bastante. Mas não às 6 da manhã, né? Não, às 6 eu nunca vi. nunca... Desculpa, Sônia.
que dá pra deixar de recado final, assim? Eu deixo o recado que é aquela frase que eu te mandei, que é o corpo forte, vida longa, né? Corpo forte, vida Corpo longa. forte, vida longa. Então, se a gente quer ter uma vida longa, com qualidade, fazer as nossas coisas bem, exercício físico, musculação principalmente, eu bato muito na tecla da musculação. Podemos fazer todo o resto, mas a musculação é a base, é a nossa base que a gente tem. Para a nossa vitalidade, para a nossa virilidade, para a nossa... né? Saúde mental. Pra saúde mental, exato. Isso aí, é um combo bem completo a musculação. Porque tem gente que sai correndo aí, a moda é correr agora. Eu acho legal as corridas, os grupos de corrida, eu acho bacana. Mas tem gente que sai a correr, sem ter a devida processo de musculação. Aí é o A prevenção de lesões, né? Prevenção de lesão. A pessoa que faz o esporte de alto rendimento precisa fazer musculação para prevenção de lesões. Né? É o músculo forte. Primeiro a tendão... musculação. Primeiro musculação, depois o específico para o esporte. Mas todos fazem musculação. Não penses que os quenianos lá, não, mesmo sendo magrelos, eles não fazem musculação. É que não quer dizer, né? Não quer dizer, quer dizer que não fazem musculação. Eles são tão fortes quanto alguém. As pessoas que são muito fortes, halterofilistas, alguém assim, até eles não são tão fortes. Eles têm bastante massa magra, mas eles não têm força. Então são treinos completamente diferentes, né? Então é por isso que precisa de um bom profissional, precisa saber... reservar a individualidade de cada pessoa e fazer o treino para cada um.